que eis que uma jovem conceberá e ela dará luz a um filho, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Aleluia. A Bíblia o chama de a raiz de Jessé. Nós dentro do judaísmo, nós acreditamos que a raiz de Jessé mencionada ali é o próprio Deus, é o próprio Eterno, é o próprio Hashem. Por isso que começamos a nossa frase, Baruch atah melech haolam. Bendito seja o nosso Rei, o nosso Deus, aquele que no grego é chamado de Kyrios Theos. Porque Tomé, quando olhou para ele, quando Tomé estava pensando alguma coisa, foi falado que Jesus havia ressuscitado. Eu volto já para Miriam. E algumas pessoas estavam fazendo algum modelo de especulação, dizendo assim, pastor William, ressuscitado, no mínimo roubaram o corpo dele. Os próprios discípulos, as mulheres, depois do Shabat, porque eles guardam o Shabat, os judeus guardam o Shabat, esperaram passar para poder limpar o corpo, e quando foram lá, a Bíblia diz que os anjos aparecem e falam com ela, e ela diz: fala para a gente onde está o corpo do nosso Senhor. Fala para a gente onde está o corpo do nosso Senhor. Imagine que Israel em peso estava esperando a profecia da vinda de Mashiach, que fosse Salvador e Libertador, desde o Torá, do Daná, do Velho Testamento, dos Ketubins, dos Neviim, dos profetas, até o Brit Hadashah, nova aliança, que a palavra Hadashah dividida fica Rai, vida, e Dashah, nova vida, no hebraico. Só que quando acontece, ninguém acredita. E elas falam: onde está o corpo do nosso mestre? Fala quem roubou para a gente buscar. E aí o malar de Deus, o Malaquinho, o anjo, ele olha e diz assim: mulher, por que você está procurando entre os mortos aquele que está entre os vivos? Ele não está mais entre os mortos. Pedro, Shimon Kefá, vai dizer que ele foi só dar uma passeadazinha no mundo dos mortos, avisar o triunfo da glória dele, que ele havia prevalecido, levou cativo o cativeiro, e agora nós podemos herdar a salvação e a vida eterna pelo nome de Yeshua, graças ao sangue derramado na cruz. Nós conhecemos como Jesus aqui no Brasil. O nome é Jesus, né? Mas depois que foram criada a letra J, que na época de Jesus não tinha letra J, né? Só tem pouco mais de 500 anos. Na atualização da língua grega, fizeram a diferenciação de dois i seguidos, onde um i e um é, para poder colocar como J, e agora chamando de Jesus. Mas o nome dele é Yeshua HaMashiach, é o seu nome, o nosso Senhor e Salvador. Verbo vivo, Filho de Deus. Porque Yeshua HaMashiach é aramaico, né? Jesus falava aramaico. A Bíblia diz que quando o anjo veio falar com Miriam, Maria, ela fica meio que surpresa, porque ele olha para ela e diz: olha, é o seguinte, do seu ventre vai vir alguém gerado do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, que trará salvação e esperança para toda a humanidade. E todo aquele que chegar até ele, e aquele que cumpre a profecia de Moshe Rabbeinu, lá no livro de Devarim, o quinto livro do Torá, né? Nós temos Bereshit, nós temos aqui Shemot, Bar Midbar, né? Nós temos aqui Devarim, né? Vem ali, Bereshit, Shemot, Bar Midbar. Nós temos Devarim, que é o quinto. Vaikra, Devarim. E lá no livro de Devarim, o profeta Moshe Rabbeinu, Moisés, ele diz assim: lá na frente vai vir alguém, falando de Bíblia, irmãos, vai vir alguém igual a mim, semelhante a mim, só que ele tem um diferencial: quem seguir a ele, quem me segue um dia vai morrer, mas quem segue a ele não vai padecer. Lá atrás. E essa profecia é mais antiga, porque quando está o Esh e a Ish, o homem e a mulher, lá no Éden original, e eles caem, Hashem traz uma profecia contra a serpente.
porém inimizade entre a tua descendência e a sua descendência. Claro que isso é muito profundo para explicar na teologia, não iria levar muito tempo, a gente não vai entrar nesses méritos ou deméritos desse texto. Mas ele lança a profecia dizendo: do ventre da mulher vai vir alguém que vai pisar na sua cabeça. Ele está dizendo: tu ferirá o calcanhar, mas ela ferirá a sua cabeça. Calcanhar, de acordo com a ciência, a biologia, é carne morta, não é um ferimento mortal, mas cabeça é. Por isso que ele fere o calcanhar de Cristo na cruz, e Cristo fere a cabeça dele quando ressuscita, para a glória de Deus. Bendito seja. Mas quando o anjo fala com ela, ela fica surpresa, porque não conhecia-se Nazaré como uma cidade que saía pessoas importantes. Jesus era uma mistura de pedreiro com carpinteiro. A palavra grega que aparece ali é uma pessoa que tem muitos trabalhos. Era aquele mil e uma utilidade, aquele homem que trabalha no ramo, fora de casa, mas dentro de casa tem que sentar na janela, fazer reboco, né? Se vira nos 30. Jesus era assim. Ele era um construtor, ele era um carpinteiro, ele era um montão de coisas. A palavra grega deixa bem claro: Jesus era alguém, era um bom para toda obra, era pronto para todo serviço, não colocava em dificuldade. Assim devem ser os obreiros da casa do Senhor. Ah, está chovendo, não vou. Meu irmão, já imaginou se quando Jesus vinha arrebatar a sua igreja, for numa grande tempestade, as ondas passando no meio da rua da tua casa e tu não vai subir, não? Vai ficar aqui, esperar a desgraça pior acontecer? Vamos subir, pastor. Porque Paulo diz que o mesmo que subiu descerá do céu com alarido, trombeta de Deus em suas mãos, voz de arcanjo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos e estaremos para sempre com o Senhor das áreas. Me perdoe, meus amigos preteristas, que dizem que tudo já se cumpriu no Apocalipse, mas não tem embasamento bíblico para isso, nem sustentabilidade nenhuma. Embora o preterismo tenha ganhado muita força, eu choro para pegar um preterista no debate teológico, no campo das ideias, dentro das línguas originais, grego, hebraico, aramaico, latim. Eu amo demais, porque aí a gente desmente toda a mentira que tem sido ensinada nos últimos dias, que o pecado acabou, que não tem mais pecado, que a gente não precisa se preocupar mais com nada, que nós podemos viver a nossa vida do nosso jeito. Bem-aventurado todo homem, toda mulher de Deus que tem um bom guia. Quer um bom guia no livro de Hebreus? É um bom pastor que diz para ele: olha, isso é errado e isso é certo, não vai por aqui não. Essa ideia louca de querer nos congregar em igrejas onde não vai ter um pastor para nos supervisionar, onde não vai ter um pastor para nos aconselhar, isso é loucura, irmão. Na Bíblia não funciona. Todas as vezes que o homem de Deus saiu debaixo do comando do sacerdote e do profeta, ele quebrou a cara. Quando o profeta Natan sai de perto de Davi se prostitui e cai no adultério, mata uma pessoa. Quando o profeta Samuel se afasta de Saul vai procurar feiticeiros e encantadores. Todas as vezes na Bíblia Sagrada que os reis se afastavam de seus conselheiros, dos homens que oravam por eles, que intercediam por eles, mesmo dando puxão de orelhas, porque os profetas do Velho Testamento eles são duros, eles se destruíam. Então é melhor ter pessoas do nosso lado que puxam nossa orelha, brigam com a gente. Os de fora vão dizer assim: fulano quer mandar na tua vida. Quando diziam isso para mim, quando eu era um simples obreiro, eu dizia: ele tem direito porque ele é meu guia e ele vela pela minha alma. Porque nem mesmo meu pai e minha mãe muitas das vezes vai conseguir me orientar ao reino de Deus, como o homem de Deus vai poder me orientar. Por quê? Porque ele conhece a palavra de Deus, ele sabe quem é o caminho, a verdade e a vida. E aqui não estou endeusando os pastores, nem exaltando os pastores, mas eles sim velam pela nossa alma. Meu pastor tem que velar pela minha alma. O seu pastor tem que velar pela sua alma. Seu pastor é aquele que você liga 1 da manhã, ele vai, liga 2 da manhã, ele vai, liga 3 da manhã, ele vai, liga 4 da manhã, ele vai, liga 5 da manhã, ele vai. Pastor, eu estou doente, eu não tenho dinheiro não, irmão, mas como você congrega comigo, eu vou ligar para alguém aqui, vou tentar conseguir um remédio. Pastor, meu cachorro está enfermo, eu não tenho dinheiro não, mas vou ligar para alguém aqui, vou tentar conseguir um remédio. Primeiro os domésticos da fé, não digo os de fora que congregam em outro lugar, porque cada um tem seu pastor, tem que cuidar dele. Mas nós temos que pregar o Evangelho de Deus como ele realmente nos ensina. E
fuja, escute o que eu vou dizer aqui, pastor William, pastor Hinaldo, os demais que estão aqui. Fujam de igrejas que usam Malaquias capítulo 3 para pregar dízimo, porque ali não tem nada a ver com a igreja. O texto começa no capítulo 1 dizendo que os sacerdotes estavam roubando a Deus, não era o povo. No capítulo 1, os sacerdotes pegavam os animais doentes, ofereciam para Deus e comiam, irmão velho, os alimentos que estavam bons. E o texto diz: peso que está sobre vós, sacerdotes levitas. Capítulo 7 de Hebreus vai dizer que ninguém, além dos levitas, tem ordem de Deus de coletar dízimo. Ninguém na face da terra. Está na Bíblia. Por que a maioria tem ódio de mim, tem raiva de mim? Vão morrer dos povos? Porque a gente tem que mostrar a verdade. E outra. Deuteronômio vai dizer que quando o dízimo era coletado, ele era dado para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros, para os necessitados e para os pobres. Não é para comprar carro de luxo, casa de luxo. Não é. Temos homens de Deus aqui, tem um exemplo aqui dos homens de Deus que vivem da obra missionária. Pastor Willis, esposo, pastor Hinaldo. Jamais, irmão, nós devemos pregar errado. Se diz evangelista muito amigo da gente, que prega em várias igrejas aqui, estamos usando Coríntios para pregar dízimo. Eu desafio ele para o debate, diz: vem para o debate. Não, o pastor teólogo fulano de tal dos Gideões, traga ele para debater comigo, mas também traga mais 10 com ele, porque senão não vai aguentar, vai bancar a terceira. A gente estuda a vida toda para defender a verdade, não a mentira. Até porque, meu irmão, que Deus fraco é esse o seu que não tem condição de lhe sustentar? Que Deus fraco é esse, irmão? Que não tem condição de abrir uma porta para a gente prosperar? Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus vem, ele desmonta o sistema. Ele nasce, ele vai para o templo. E no capítulo 23, versículo 23 de Mateus, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do coentro, do cominho, do ninho, porque nunca foi dinheiro, né? Sempre foi comida, né? Quando era dinheiro, era para comprar comida para dar para alguém. Nunca foi. E esquecem a parte principal da lei, que é a misericórdia, que era justamente ajudar os necessitados. Aí ele conta uma parábola, ele diz: olha, uma vez um homem ia viajando, e ele foi assaltado na estrada e ele apanhou. E deixaram ele lá estirado, caído. Passou o sacerdote, olhou para ele, foi embora e não fez nada. São esses pastores ricos, lobos gulosos, cães gulosos e devoradores. Isaías 56. Que não ajuda o pastor Hinaldo, os necessitados, os pobres, os carentes. Que não ajuda os pastores que estão no campo missionário, que pegam a moto, pegam a bicicleta, pegam a caixa de som e vai onde eles não têm coragem de ir. Está se levantando contra o ungido de Deus. Ui, que medo. Estou pregando a verdade, porque o livro de Ezequiel vai dizer que Deus vai pegar todos esses pastores, todos esses cães gulosos, e vai dar a eles a recompensa deles, que está lá no livro de Judas. Glória a Jesus. Um evangelho que não lembra de quem precisa mais, um evangelho de quem não lembra de quem necessita, de quem está passando necessidade, não é evangelho. Os espíritas, eles acertaram em cheio nessa parte. O resto, eu não posso nem comentar, né? Pode ser taxado como racismo religioso, mas na parte da caridade, eles arrebentaram, acertaram em cheio. O homem está caído, passa o sacerdote, olha, não ajuda. O homem está caído, passa o levita, né? Era quem cuidava do templo, quem cuidava do dízimo, quem cuidava das ofertas, o levita, descendente da tribo de Levi. A eles estava ordenado coletar o dízimo, está na Bíblia. Passou e deixou o homem lá. A Jesus, Yeshua Hamashia diz: mas passou um samaritano. Eita, aquele que o povo judeu não se dava bem desde o passado, da época do templo antigo, do segundo templo que foi edificado lá atrás, né? Glória a Jesus, aleluia. Olhou para ele lá, disse: vou cuidar desse rapaz. Pegou ele, colocou no jumento, levou para a hospedaria, mandou cuidar das feridas, deixou o dinheiro, disse: olha, se precisar de mais alguma coisa, pode fazer por ele que eu pago. E aí a gente vê nas redes sociais as pessoas nos grupos, põe mensagem: irmão, vamos ajudar a África, vamos ajudar não sei o quem. E às vezes o vizinho está passando fome, do lado de casa, e não ajuda. Glória a Deus, aleluia. Glória. O Aleluia. evangelho não é
Evangelho é para quem aguenta tomar pancada. Esses dias eu vi o dono da missão, a chuva enorme, Rapaz, com a moto quebrada ali em frente ao posto. Aí a Maria disse: vamos parar para ajudar? Eu disse: você que sabe. Foi Deus que te tocou? Eu sinto que foi, então bora. Botei o pé no pedal, comecei a rebocar. Aí ela disse: eu acho que eles moram na defesa. Eu disse: nunca vi por lá. Mas se a gente começou, tem que ir até o fim. E aí ela perguntou: vocês moram onde? A gente mora no Triângulo. Eu disse: a gente vai rebocar vocês até lá. E a chuva forte, a gente rebocando. Para o carro com 3 pessoas dentro. E aí, bota uma galera aqui dentro que a gente leva até ali. Eu disse: olha, cuidado que aqui tem autoridade, viu? Eles regalaram, autoridade sim. E é das pesadas. Bora negada, isso é bom em medo, porque senão vai dar ruim. Eu não menti, né? Porque a maior autoridade estava comigo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Revolcamos eles até lá. E viemos para casa, chuva terrível, forte. Chegamos ensopados. E às vezes tem pastor que tem carro e vê a pessoa no prego, não põe no carro para levar para casa. Sei que nasce o conceito: é loucura confiar em todo mundo. Inúmeras vezes a pessoa bate na minha porta, às vezes 3 da manhã. Eu ouvi dizer que você é o pastor Fábio Barô, que o pessoal às vezes vem aqui e tal, estou precisando. Esse dia uma mulher embriagada, drogada, misturada com drogada. Rapaz, eu moro lá na Policlínica, dá para você me deixar lá? Eu disse: agora. A Maria disse: tu vai, Fábio? Tá aqui quem vai. Quando eu cheguei no canto, já tinha umas pessoas esperando ela. 5 pessoas debaixo de uma árvore, num beco. Aí ela olhou para mim e disse assim: perfeito, agora você dobra ali, onde está aquelas pessoas, e me deixa lá. Eu disse: está arrependido, Satanás. Eu vim fazer uma caridade, não vim entregar meu transporte não, porque meu transporte é para a obra. Desse da moto e vai embora. E vá ligeiro antes que Deus pegue você e caia um raio na sua cabeça que limpar com ele, regala o olho. Porque às vezes, irmão, você quer fazer o bem, o diabo quer se aproveitar disso. Esse momento, o profeta Antônio tem que usar a autoridade de Deus, pastor Hinaldo, de repreender o diabo. Porque às vezes, se você não tiver discernimento, você vai ajudar e você cai numa cilada. É sobre isso. Maria recebeu a promessa do Salvador, que não viria tão somente, claro que já é uma grande coisa, a maior de todas, a salvação, mas que viria nos ensinar o caminho, queria nos apresentar a verdade. Enquanto os fariseus estão lá, eu dizimo, eu oferto, eu contribuo, eu não sei o que, tem um publicano no chão com a cara no pó, caído, tido como o maior impuro pelo povo, sacerdote lá. Jesus disse, o sacerdote orou assim: eu dou dízimo, eu dou oferta, eu dou dinheiro, eu faço tudo, eu sou santo, esse homem aqui é pecador. Publicano, quando foi orar, ele orou assim: Senhor, eu sou indigno, eu não mereço. Glória a Jesus, aleluia. Porque quando o homem achar que ele é digno do sacrifício de Cristo, meu irmão, não resta mais sacrifício por ele, acabou. A gente vê muitas pessoas falando do reino de Deus, falando de santidade, mas nós temos que reconhecer que nós somos pó, cinza, barro, que nós não somos dignos de nada. Eu vi um pastor esses dias batendo na parede e dizendo: se tu ofertar, Deus tem que te dar, porque ele tem obrigação. Deus não tem obrigação de nada. Mas Ele faz, porque Ele é bom. E eu entrei num grupo de debate hoje, o irmão estava dizendo assim: não, os louvores de hoje, o pessoal mistura os ritmos, bota coisa satânica na igreja. Eu perguntei para ele: o diabo é dono de alguma coisa, meu irmão? O Cristo já tomou tudo de volta com o sacrifício dele, ele precisa pagar um pouco mais. Não, porque tem uns ritmos aí, o Senhor foi falando, e a santidade. Eu disse: então pronto, Davi não era um homem justo e santo diante de Deus, Davi dançou. Miriam não era uma mulher justa e santa diante de Deus, Miriam dançou. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que botar um forró dentro da igreja para tocar, aquele forró de hoje, gatinha, linda, não sei o que, não. Mas você taca um ritmo de corinho e engrandece o nome de Deus, meu irmão, Deus recebe. Eu mesmo sou um que eu tenho tanto lá em casa, quando eu estou triste por causa da divisão das igrejas que não se unem, o diabo destruindo as igrejas, e as pessoas cegas não veem, desunidas. Aí porque pastor tal não prega aqui, eu não vou para a igreja de pastor não sei quem. Divisão. E a Bíblia diz, Jesus capítulo 12 de Mateus, quando está falando sobre o poder das palavras, pastor Hinaldo, ele vai dizer: reino dividido não subsiste, será destruído.
que se unir contra o inferno e não se separar para dar força a ele. E aí quando eu estou meio invocado lá em casa, o profeta, eu pego meu teclado, taco no corinho de fogo e começo divisa de fogo, varanda, aos vizinhos, eita forró, eu me sinto bom e abençoado. Chega e estremece tudo. Vou mudar para uma casa agora, vocês sabem da minha situação, né? Fiz uma casa no quintal do meu pai, ele botou a casa na justiça, vendeu a casa da minha mãe e vendeu a minha. Me deu nem obrigado. E aí eu tenho até o final do mês para sair, né? Aí eu vou mudar para casa lá, eu olhei a sala grande, eu disse, coisa boa, dá para fazer tudo. Aí o dono da casa disse, caiu na besteira e disse assim, não, mas pode fazer se quiser. O senhorzinho lá disse, glória. Essa sala aqui vai tremer para a glória de Deus. Eu lembro de uma época que eu fiz um trabalho ali com o evangelista Cleio, com o Marcos, ele lembra que a gente começava a orar 10 da noite, a gente ia terminar às 7 da manhã. Tudo que a gente alcançou hoje é fruto de oração que a gente fez lá atrás. A gente não tem muito, mas tem o suficiente para sobreviver, tem um teto para dormir embaixo, tem uma caminha para deitar e um alimento para dar para os cães. E eu sempre digo, na obra missionária que eu faço, vocês sabem que eu alimento animais de rua com as rosinhas que eu ganho nas minhas lives de oração no TikTok. Eu sempre digo, se você passar por essa vida e o propósito de passar por aqui não for para poder ajudar pelo menos uma pessoa, a sua estadia aqui foi perdida, foi em vão, porque ninguém é tão pobre que não possa ajudar pelo menos um animal de rua. Quando Jesus é chamado ali no templo para ser acusado pelos homens, tem um texto bíblico que você não encontra ele no grego, no Códice Vaticano, no Códice Sinaítico, no Códice Alexandrino, você não encontra. Comumente você não encontra, né? Alguns textos que estão ali, mas João Ferreira realmente especificou, né? Os textos que estão ali, alguns não estão no Códice original, mas está na nossa Bíblia. Creio que são inspirados, embora não estejam nos textos originais. E um deles é Yohanan capítulo 8, João capítulo 8, a mulher adúltera. Você não encontra no grego esse texto, você não vai encontrar. Talvez você encontre um pergaminho aleatório, né? Mas os principais provavelmente você não vai encontrar. Talvez até encontre alguns pergaminhos. Mas esse texto aqui, embora a gente não encontre na raiz do primeiro texto original dele, no grego, eu tenho certeza que a pessoa que botou João 8 estava inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ainda naquela questão, né? Os livros apócrifos não são inspirados. Tem uns textos que estão na Bíblia aqui que não está no texto original, mas está aqui. Você lê e você prega eles, e talvez nem sabe. A gente que lê nos originais, ensina nos originais, a gente sabe o que é que está, o que é que não está. Mas João 8, para mim, evangelista Cleio, é muito inspirado aquele texto. Muito, 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 muito. Porque a narrativa conta que eles pegam uma mulher ali, pastor William, irmã Loura, e eles levam para Yeshua, e ele está escrevendo no chão. E a profecia do Velho Testamento diz que ele escreveria no chão o nome dos seus acusadores, dos seus inimigos, né? Está lá, está na Bíblia. Não vou contar onde é, porque aí perde a graça, você não vai procurar. Eu quero que você estude. E aí o que é que acontece? Ele começa a escrever lá, e eles trazem a mulher, mas não traz o homem. E a lei do adultério, no Torá e no Taná, ensina que tinha que trazer os dois para ser apedrejado. O homem mola, é por aqui, sabe? Sabe aquela questão de não gosto de fulano? Por quê? Porque fulano é chato. E tu não é? Porque quase toda vez que a gente diz que uma pessoa é chata, a gente é mais chato que a pessoa. Quando a gente diz que a pessoa é metida, nós somos mais metidos do que aquela pessoa. Quando a gente diz que a pessoa é briguenta, nós somos muito mais briguentos do que ela. Mas a gente só olha para o defeito do nosso próximo. Eles pegaram aquela mulher e levaram para Yeshua. Número 1, ele não podia julgá-la, porque quem julgava ali era Roma. Se ele desse uma sentença de morte sobre ela, ele seria morto mais rápido, porque Roma estava dominando ali, o poder era de Roma, de decidir quem vivia e quem morria. Ele não podia julgá-la. Número 2, ele não podia inocentá-la. Olha a situação que eles colocaram. Olha como Jesus é sábio. Também, né? O próprio Deus não teria. O próprio Deus, verbo vivo. E número 2, ele não podia
podia inocentá-lo, porque se ele inocentá-lo, o Sinédrio, que era a organização dos Kohanins, dos Yadvudins, de Sedaquins, e não dos Talmidins, discípulos, Kohanins, sacerdotes, Yadvudins, os fariseus da Estados Unidos. O Sinédrio, Sinedri, quem decidia julgar o povo. Se Jesus inocentasse, aí o Sinédrio dizia, levava para Roma e dizia: olha, nossa lei manda acusar ele como sendo Rabi, Raboni, mestre no hebraico e no aramaico, ele deveria ter condenado a mulher. E aí levava para Roma. Então, de jeito ou de outro, se Jesus acusasse, Roma pegava ele. Se Jesus inocentasse, os fariseus pegavam ele. Jesus ficou no centro. Olha a sabedoria. Aquele momento que a gente tem que se calar para aguentar a ignorância das pessoas que jogam pedras na gente. Porque você pode estar trabalhando, você pode fazer o melhor para sua casa, para sua família, pode ser o melhor vendedor que for. Sempre vai ter alguém que vai dizer: não gosto de fulano, justamente por causa da capacidade que Deus lhe deu. E ele não tem. E ela não tem. Você tem, você vai receber de Deus qualificações e capacidades que pessoas que têm muito mais dinheiro que você nunca vão conseguir conquistar. Porque é um dom que Deus lhe deu. Isso vai provocar ódio no coração deles. Eu particularmente só tenho um teólogo no estado do Ceará que eu digo que aquele cara ali realmente dá para bater de frente comigo na teologia. Natan Rufino. Para mim, o maior apologeta escatológico do pré-tribulacionismo que eu já conheci na minha vida. E dois que eu conheço no TikTok. Glória a Deus. Em todo o estado do Ceará. O restante, irmão, pode rebolar para o debate. E se trouxer heresia, a gente passa por cima e vamos para a rua. Porque nós estamos aqui para defender a verdade. E eu sou o quê? Eu tenho uma universidade que esses caras têm, as formações que eles têm. Eu sou filho de agricultor. Com muito orgulho e com muito amor. Aleluia. Quando eles trazem, Jesus diz assim: é o seguinte, os romanos me pegam do lado, se vacilar, os fariseus todos, então vou deixar eu vou botar no meio. Olha o que ele faz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe, essa palavra ela reverbera até as últimas gerações e vai continuar reverberando, reverberou até nós. E vai reverberar até as últimas gerações. Ela falou e vai continuar falando. Sabe por que ela vai continuar falando? Porque todas as vezes que eu lembro dessa passagem, eu lembro que eu não tenho poder nem direito de rebaixar e humilhar meu irmão, por mais caído que ele esteja. Claro que eu não vou pegar uma pessoa caída e jogar no altar, porque quem é caído não tem testemunho para levantar ninguém. Mas eu não vou abandonar e vou fazer de tudo para cuidar dessa pessoa. Se um dia chegaram para mim, tem um irmão que ele sempre cai, um amigo meu. Pelo menos eu sou amigo dele, não sei se ele é meu amigo. Ele sempre cai. Passa um mês na igreja, cai. Passa 5 dias na igreja, cai. Passa 3 meses na igreja, cai. Não, o pastor chegou para mim e disse assim: Marlon, o que é que nós faz com fulano? Porque ele tem condição, cara. Aquele ali não tem mais jeito. Disse: irmão, se Deus realmente tiver um projeto na vida desse irmão, ele vai se cumprir lá na palavra de Yeshua para Shimon Kefar. Jesus para Pedro. Pedro estava meio apurrinhado, que o pessoal estava perturbando ele. Com licença, a expressão chula que eu vou utilizar aqui, que realmente é muito chula. Estava de saco cheio, né? E aí eu vou perguntar para Jesus, que eu não aguento mais esse cara. Alguém estava perturbando Pedro. A gente entende isso, subentende isso pela narrativa do texto. A perícope principal, a estrutura quiástica, exofórica e anafórica do texto ali, a narrativa central apresenta esses conceitos constituídos dentro desta oração, do começo até o fim. Ele fala o quê? Ele fala assim: quantas vezes eu tenho que perdoar o abençoado do meu irmão ao dia? 7. Jesus olha para ele: irmão, 70 vezes 7. No judaísmo existe um estudo chamado gematria, que é a numerologia judaica das letras individuais para poder descobrir questões que a teologia não consegue descobrir. Os sábios rabinos usam métodos de interpretação para poder fazer isso. E eles usam da gematria. A letra tem um valor, né? A gente ensina isso no nosso primeiro curso de hebraico que eu estou dando. As letras, elas têm valor. E Jesus, quando fala 70 vezes 7, ele está falando ali um número que agora, na hora, não dava para ele calcular rápido. Ele estava falando um número incontável. Jesus estava dizendo: há pessoas
que vão cair, mas serão perdoados lá na frente, vão alcançar a salvação e a vida eterna. Por quê? Porque o fruto do seu pecado já é colhido como consequência diária da sua vida. Ninguém peca e fica impune, uma hora a gente acaba colhendo. Do nada você vê as coisas dando errado na sua vida e você não sabe o que houve. Você pisou na bola com Deus, irmão. E Maria é escolhida para isso. Maria é escolhida por quê? Uma excelente mãe, uma mulher santa. Sim, uma mulher santa. Se você vê um protestante por aí falando mal de Maria, no mínimo ele é desviado, ele não conhece Bíblia. No mínimo ele é desviado, ele não conhece nada de Bíblia. Santa Maria, sim. Por que a gente chama Paulo e Pedro de santo e não pode chamar Maria de santo? É muito bonito. Agora a diferença é o seguinte: eles não têm poder de intercessão para nos salvar. Aí é outro assunto. Mas que eles são homens santos. Paulo diz que todo aquele que entrega a vida a Jesus é um santo de Deus. Então eu vou contra a fala de Paulo, porque a palavra santo significa separado das coisas do mundo. Às vezes a gente diz Santa Maria, né? O crente pula lá atrás, santa, né? Queimada. Eu vi um pastor uma vez chamar Maria de Satanás. Eu disse: se converta, irmão. Se quer um debate bíblico e eu defendo a Maria com a teologia, eu não vou usar a teologia católica, não. Hoje eu disse para ela que ela é bem-aventurada. Você sabe o que é bem-aventurado? Você sabe o que é bem-aventurado? No Velho Testamento, para ser bem-aventurado, você tinha que obedecer às leis de Deus. No livro de Josué, quando ele vai falar com Deus, Hashem vai falar com Josué, ele diz: o meu servo Moshe Rabbeinu é morto. Eu preciso de alguém para dar continuidade à missão. E é aqui que muitos pastores pecam, porque eles não querem dividir a autoridade que Deus lhe deu. E às vezes quando divide com a pessoa errada. Divide com alguém que quando a igreja crescer, vai crescer o olho e vai tomar de você. Não é que seja sua, porque ninguém é dono de igreja. A igreja é de Cristo. Mas às vezes você está ali cuidando, você está tomando de conta. Até porque quando alguém vai para o peito e diz: minha igreja, pronto, acabou, não tem mais sacrifício, não tem o que fazer. Porque a Bíblia diz: igreja de Deus, igreja de Cristo. Mas nós tomamos de conta, nós cuidamos. Eu cuido nas ruas, eu cuido aqui na quinta, o pastor Hinaldo também, o pastor cuida num lugar, cuida aqui. Mas às vezes tem gente mal intencionada que quando vê a obra crescendo, que começa a entrar dinheiro, vou tomar essa igreja. Deus não está ali. Porque Deus não está no coração, profeta, de pessoas gananciosas. Jesus condena isso no capítulo 6 de Mateus. Paulo condena isso no capítulo 6 de Timóteo. E se eu for citar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a ganância é condenada desde Gênesis até o Apocalipse. Mas agora, se o cara chegar e toma esse carro para a obra, receba. Porque aí eu creio que é Deus mandando, você não está pedindo nada. Irmão, eu senti, por exemplo, vou fazer essa transição da casa, né? Meu pai não deu nem um jeito de aluguel, vendeu minha casa, gastei tudo que eu tinha lá, pedi caixa de som, teclado, as coisas da igreja. A Maria na época pegou o FGTS, deve construir uma casa e não ganhou nada. O rapaz disse que ia me dar pelo menos 400 reais do portão da frente, para me ter o dinheiro do aluguel, não me deram nada. Eu estava no sertão ontem, eu fui visitar os irmãos, recebi uma ligação: irmão, de Portugal, estou mandando o dinheiro do seu aluguel. Aleluia. Deus faz essas coisas quando a gente honra o nome dele. Esses dias eu estava lá em casa, eu tenho um cachorro de poodle pequeno, valente, virado para Sarácia, que é um poodle grande. Eles se pegaram, o dentinho dele subiu para cima, não dava para voltar para o lugar. Eu levei para o veterinário disse: é 300 e não sei quanto a cirurgia, para tirar o dentinho. Baixei a cabeça e disse: meu Deus, e agora? Um rapaz, formado em engenharia, que estava desempregado há muitos anos, me liga e diz assim: cara, Deus ouviu a sua oração. Estou empregado agora, estou tendo que escolher a empresa para qual é a empresa que eu vou. Não sei nem para onde é que eu vou. E como gratidão, estou te enviando agora 300 reais aí na tua conta. Não é muito, mas é pela fé. Eu fiz a cirurgia do meu animal. Deus não abandona quem prega o evangelho verdadeiro. Glória. Aleluia. Por isso que Maria foi escolhida, porque ela sabia educar o seu filho. José, apesar de ser um pedreiro, misturado com um carpinteiro, era um homem de caráter. Meu irmão, tira da sua cabeça que você precisa de grandes coisas para poder fazer a diferença no mundo. Você não precisa disso não, porque no dia que você precisar, pode ter certeza que Deus vai mudar. No dia que a gente entender que o evangelho, a
semente que você planta, sem exigir nada em troca, ela corre atrás de você, como Deus disse para Josué: bem-aventurado será você. Você não vai precisar correr atrás de bênção, não. As bênçãos que vão atrás de você. Maria, hoje disse para ela: você é bem-aventurada. Vão falar de você as gerações vindouras. Eu vou apagar esse texto para passar por cima disso aqui. Ser hipócrita? Quem dera o Senhor derramasse sobre a minha vida a graça que Ele derramou sobre a vida de Maria. Glória a Deus. E os protestantes ficam pistola comigo. Um dia desse engrossou um cálculo lá debatendo com o catálogo, quis para ir para cima de mim. A missão assim do debate, bora. Porque todos tiveram papéis importantes dentro da Bíblia. Imagina que na boda de Caná na Galileia, a festa do casamento judaico, 7 dias. Tem que ter vinho, muita carne, e o vinho acabou. No começo da festa, ela chega para Yeshua: vinho acabou. O que tenho eu contigo, mulher? Aí ela olha para os caras e fala assim: ó, faça só o que ele mandar. E quem manda tá aí. Porque quando Jesus mandar um milagre para a sua vida, não tem demônio, principado, potestade, entidade, demônio das trevas, macumba, feitiçaria, bruxaria, voodoo. Agora eu digo igual o Pica-Pau: voodoo é para Jacu. Porque o Deus que te guarda, Ele é poderoso para te dar vitória. Aleluia. Se tiver para olhar para essa pessoa que está do teu lado e dizer: te prepara que Deus vai sacudir a tua vida. Diga: vai, acorda, esse irmão que está do teu lado. Deus vai sacudir a sua vida. Pessoal, obrigado pelos presentes, obrigado pelas rosas. Deus multiplica, vai direto para o trabalho social, vai para os animais. Obrigado. Aleluia. E quando você se vê perdido, triste, sem direção, sem saber qual caminho tomar, entra no teu quarto, fecha a porta, se é que tem porta, né? Tem canto que não tem porta. Ajoelha na tua cama, então na tua rede. Eu particularmente durmo de rede. E meu colchão está quase todo comigo, meus cachorros comigo. Fui olhar, meu cachorro estava com a cabeça dentro do colchão, misericórdia, procurando tatu dentro de casa. Dobra o teu joelho e diz: eis-me aqui, eterno. Eis-me aqui, Senhor. Derrama daquela bem-aventurança, daquela graça que desceu sobre Maria, ao ponto dela ser escolhida para ser mãe de Salvador. Se eu falei isso para o pastor amigo, ele disse: vixe, está virando católico. Eu disse: não, estou me convertendo de verdade, estou parando de atacar o povo. E tem gente que pensa que tem católico que não vai ser salvo. Tem tanto católico que vai subir, tem tanto crente que vai ficar. Paz do Senhor, talvez você nunca ouviu isso, né? Você sai da cabeça de gente que falta os parafusos tipo eu, né? Porque a Bíblia diz que a pregação era loucura para aqueles que padecem e perecem, mas para nós é poder de Deus e vida eterna. Não precisamos estar fazendo sensacionalismo. Eu não sou contra a revelação, até porque quando eu faço minhas lives, que normalmente dá 7 pessoas, não sei porquê, quando eu vou para o debate, tem umas 200 pessoas me assistindo, porque eu estou me pegando com alguém. Quem já assistiu meus debates sabe como é que é. Mas quando eu estou olhando para as pessoas, normalmente é 7, 8 pessoas, né? Mas lá Deus me toma, revelação, profecia. Ontem mesmo um rapaz entrou ao vivo e disse: a porta que você falou abriu hoje, para a glória de Deus. Uma irmã entrou e disse: a causa na justiça que você falou que estava travada, lembra? Pois é, saiu ontem. Eu não preciso de sensacionalismo. Eu não preciso encher uma mesa de envelope para dizer: pega o envelope da vitória e que a tua bênção vai chegar. Não! Aleluia. Você quer abençoar a obra? Dê com uma mão e esconda a outra. Você pode dar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, mas não prometa, porque você vai ficar devendo para Deus. Eclesiastes capítulo 5 vai dizer que Deus não se agrada de quem vota e não cumpre. Eu abençoo pessoas, eu ajudo pessoas, eu faço trabalho social de rua, eu não tenho renda. Como é que você faz? Caiu na minha conta, meu irmão, já sei onde é que vai. Aleluia. É simples. É simples assim. Esses dias eu passei com os remédios ali, umas rações, os remédios para os animais, o cara olhou para mim e disse assim: não estou levando você para nós, não, estou levando para fulano. Não, mas fulano tem condição de comprar, eu disse: mas não comprou, então eu vou levar. Eu tenho uma farmácia lá em casa, vários medicamentos variados para animais, injeções, etc e tal. Quando não tem que faltar um, que alguém cuida do animal, me liga para outra pessoa: rapaz, patrocina isso aqui, é para o missionário. Não vindo para mim não. A pessoa, agora. Mas se eu fosse que nem os meus pastores, que
na época que eu fui consagrado a pastor, o meu pastor era doente por dinheiro. Doente. Aqui um homem de Deus que sabe. Mas comprava e não pagava. Me peguei com ele na sala dele, eu e o evangelista Cleiton Barros. Falou um montão de bobagem, essa parte de hoje não sai da convenção. Por quê? Porque você via Deus, não o homem. Se o que eu receber de comida, de alimento, seja o que for, não servir para dividir com meus irmãos, então eu não quero receber. O Evangelho ele está sendo utilizado nos tempos presentes de uma forma corrompida. Talvez não fosse essa mensagem que você estivesse esperando receber hoje aqui. Afinal de contas, quase todas as igrejas você entra, o cara está dizendo: receba, tome, segura, é agora, chegou o teu dia. Meu irmão, nosso dia é todo dia. Todo dia. Todo dia você sai de casa, você vence, você triunfa, você mata um leão, um gigante por dia e dá a volta por cima. Porque se depender de muita gente, tu sai de casa derrotado e volta derrotado. Às vezes o teu vizinho, tu é um pregador do evangelho, teu vizinho olha para ti e diz: fulano, não tem nada de Deus não, é só Miguel. Eu vinha descendo aqui, o Mateus me parou e disse assim: tu é tão de Deus que a tua mãe já vai no terceiro câncer. Eu disse assim: diz o teu nome aí, Satanás. Aí ele fechou a cara. Está me chamando de diabo? Se revela a legião do quinto dos infernos. Porque eu sou pavio curto. Aí coçou a cara: não, irmão, não fuja da conversa não. Belial, Beelzebul, príncipe das trevas. Porque a gente tem a visão, o discernimento quando é o diabo querendo nos envergonhar. Eu disse: loteamento Renato Carneiro, uma menina paralítica, Deus curou, os rins parando, pulmão dando infiltração. Jatobá, paralítica, Deus levantou. Igreja Guajuçara, a última vez que me convidaram para pregar lá, uma surda foi curada. Morada Nova, a última visita, o cancerígeno em estado terminal foi liberto. Fazenda Areias, Califórnia, uma jovem que não levantava na rede, andou na mesma hora. E se eu for contar os testemunhos do meu ministério, desde quando eu comecei a pregar aqui na cidade do Xadá, 2011 que eu vim para cá fazer missão aqui, fazer missão em Manaus, fui trazido por promessa de que teria uma vida maravilhosa e boa, me rebolado no campo de Fortaleza para fazer missão, não me deram tempo para comprar um pirulito. Voltei para casa porque liguei para os amigos: rapaz, só corre porque está tenso aqui, a gente já está aqui um bocado de tempo e a gente quer voltar para casa. Eu nunca saí de... Na época me conferiram o título de apóstolo. As pessoas me chamam por respeito, eu digo amém. Mas eu não me exalto. Me conferiram porque a minha convenção me honrou e reconheceu pelos sinais. Dom de sinais, prodígios e maravilhas. Mas eu não sou como esses pseudos apóstolos na internet que dizem: envia 1.000, 2.000, 3.000, não sei o quê. Não. Eu acredito, irmão, que você pode ser tão abençoado na sua vida, que você vai ser capaz de mudar a vida de outras pessoas. Eu acredito que você é capaz de ser tão abençoado na sua vida, que você é capaz de mudar a vida da sua família, de parentes sempre estão na miséria, amarrados sem conseguir vencer. Aleluia. E às vezes Deus vai te provar ao ponto de te usar até para quem te humilhou. Eita. Porque já chegou gente na minha porta dizendo: irmão, me abençoou com isso, com isso, com isso. Pessoas que tinham me chamado de Satanás, profeta do diabo, Beelzebul, profeta do cão. Uma igreja aqui na cidade, na época, dirigida por um pastor muito conhecido. Na época então, posso falar o nome que não é mentira, Igreja Nova Aliança. Me chamou de profeta de Satanás porque eu sou unicista. Colocou o dedo no meu nariz. Deus me tomou, o Espírito me tomou e disse: essa igreja rachará de cima a baixo. Teus obreiros te trairão e nunca mais tu terá honra do sacerdócio. A igreja rachou de cima a baixo. Os obreiros dele traíram ele e hoje ele fica no último banco da igreja. Não sei se dia se levantaram ele como pastor de novo. Depois eu fui levado para a Assembleia de Deus Missão aos Povos, grande homem de Deus, pastor Misael, orava e ressuscitava mortos. Eu fazia missões com ele. Foi um dos primeiros pastores dos Gideões missionários da última hora. Ele se desligou de lá na época. Deus me toma por um pastor muito conhecido da cidade, chamado pastor Enoque, e diz: esse altar está rachado. Ele olha para mim e diz assim: nunca mais você prega nessa igreja. E
Todos conhecem a história que aconteceu depois. Isso é para me exaltar? Não. Quando eu coloquei a mão, ele se manifestou. Ele se manifestou. E muitos outros pastores aqui que eu orei e que Deus revelou o diabo na vida dessas pessoas. Homem de Deus? Talvez. Mas estavam caídos. Caídos por causa da ganância. Caídos por causa da soberba. Caídos por causa da falta de humildade. Adivinhos? Só que nós temos adivinhos no nosso meio. Homens que preveem eventos. Homens que sabem o seu nome, o número do seu CPF. Sim, temos muitos adivinhos. Mas será que aquele espírito que está ali é de fato o Espírito de Deus? Porque em Atos capítulo de número 16, uma menina chega para Paulo e diz: eis um homem de Deus, varões do Deus Altíssimo. Hoje, profeta Wellington, a gente chega, pastor William, muita gente abraça a gente e diz: homem de Deus. Ele pode ser um espírito de adivinhação. Porque eles tentaram, o profeta Wellington Barros, entrar no ego de Paulo e exaltar Paulo. A Bíblia diz que Paulo se revoltou. Eu não quero que ninguém reconheça que eu sou homem de Deus, não. Sai espírito de adivinhação. E o espírito saiu. E naquele momento aquela menina foi liberta. Sabe o que aconteceu? Pegaram eles para prender e dar uma pisa. Quando Paulo começa a operar milagres mais Barnabé, a pessoa levanta ele para cima. Deus Júpiter, Deus Saturno, Deus Netuno, Deus não sei o que. Paulo diz: para, negar, não tem nenhum Deus aqui não, pessoal. Como é? Cobrindo na pedra. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem pregadores que andam emperrosos, bonitos, não conhecem nem o mínimo da teologia, não sabem o que é o mínimo da língua hebraica, não conhecem o grego, o latim. E não estou criticando, porque às vezes é falta de tempo de estudar, eu entendo. Porque às vezes a pessoa está no social, né, alimentando pessoas, famílias, moradores de rua, e não tem tempo. Glória a Deus. Nós precisamos voltar à raiz do evangelho antigo. Daquele evangelho que o alimento chegava na sua casa, você batia na porta do vizinho, e aí vizinho, como é que está aí? Tem arroz, tem feijão, tem café. Agora é ostentação, né? Eita glória. Você chega com um quilo de café na casa do seu irmão, ele chora, ele se emociona. Meu Deus, ouro! Nós precisamos voltar à origem do evangelho. Eu acredito que os cultos avivalísticos devem sim continuar. As pessoas precisam ouvir palavras para fortalecer a sua alma mesmo. Porque a gente passa por cada coisa. Muitas vezes a gente tem um sonho e às vezes o profeta chega e diz só assim, ó: isso aí vai acontecer. Pronto, é uma palavra profética, irmão, receba, né? Sem sensacionalismo. Que tem gente que traz a pessoa na frente, grita igreja, nada contra, dá glória, grita queima, não sei o que, papapá. Jesus já decretou tudo isso na cruz. Quando os capetas chegavam lá perto de Cristo e queria falar e dizer: acabou. Hoje não. Para conseguir fama, o pastor bota o microfone contando: veio da onde? Quando você vem fazer o que aqui? Ora, vem fazer o que aqui? O que é que o inimigo vem fazer? E eu não estou falando dos falsos pregadores, não. Ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Não tem nada de diabo, ali é falso profeta, falsos pregadores. Roubar o que não é seu, roubar o que é dos outros, matar a fé das pessoas, destruir a fé das pessoas, pregando um evangelho mentiroso. Paulo diz no livro de Gálatas: se um anjo descer do céu e trouxer outro evangelho que não seja esse, seja maldito. Estou conversando aqui com pessoas que são de Deus, estou conversando aqui com dois pastores missionários, eles sabem do que eu estou falando. Se for para fazer o evangelho, irmão, só para viver na mordomia e nunca passar luta, e nunca passar dificuldade, isso não é evangelho. Agora eu repito e volto atrás em um ponto: alguém quer te abençoar? Receba. Mas não faz a loucura que eles estão fazendo, não. Isso aqui é loucura. Não estou dizendo que eles são loucos, mas isso aqui é loucura. Pegar Malaquias 3 e dizer: ó, tá vendo? Quem não dá dízimo é ladrão. Ladrão é quem rouba da palavra e prega a palavra mentirosa. Eu desafiei todos os pastores da cidade de Xadá para provar para mim que Malaquias capítulo 3 fala de dízimo para gentil. Nenhum aceitou meu desafio. Desafiei Tempo Central, Madureira, todos os grandões, presbiteriana, a turma toda, os grandes mesmo da teologia, os gigantes. Nenhum aceitou. Por quê? Porque sabe que não é. Uma época eles ligaram para mim, é bom que esteja gravado.
ligaram para mim. Se vacilar aqui, nós pegamos você aqui pela rua, aqui não vai dar certo não. Ele disse, rapaz, é o seguinte, eu estou cheio do Espírito Santo, se Deus não torar você no meio, eu torno na porrada. Se vier de um por um, vai dar problema, viu? Porque se não for na dentada, vai na pedada, vai na paulada. E eu tenho certeza que alguém vai tomar partido, porque eu sou muito querido nas ruas, todo mundo gosta de mim. Esse cara nunca vai me comer nessa. Pastores, no plural. Não é fácil, irmão, pregar o evangelho como ele realmente deve ser pregado. Aleluia. Se diz, uma mulher me parou aqui na estrada e disse assim: todos os crentes são iguais. Aí eu disse: por quê? Você me expulsou do seu culto. Olha a narrativa, olha a história. Ela chega embriagada, senta na cadeira, escuta um pouquinho da mensagem, comecei a orar, ela começou a se manifestar. E aí ela foi sussurrando no ouvido dos irmãos e mexendo com os irmãos na hora da pregação. Eu tenho que ir para casa, eu disse: não, vá para casa, vai Deus da abençoe. E mexendo com os irmãos, disse: não, vá para casa, não, Jesus, pelo amor de Deus. Ela foi para casa, estava trabalhando no culto, saiu espalhando que eu tinha botado ela para correr. A minha resposta foi: botei mesmo, bota até meu pai, se ele botar confusão no culto, bagunça. Porque ali é lugar de adorar a palavra de Deus. E a Constituição Federal me dá legalidade, eu tenho viés para isso, né? Me dá legalidade para me defender o culto. É inviolável o direito do culto, seja ele de qual for a religião. E eu concluo dizendo uma coisa: se for para arrumar treta e confusão e problema, que seja pelo evangelho. Não vale a pena brigar por coisa pequena, não. Defenda a palavra de Deus com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Porque Deus é tão maravilhoso, Deus é tão fiel, Deus é tão bom, que Ele nos permitiu chegar aqui hoje. Passou esse tal desse cor não sei o que aí, que se falar aqui, vai ter falar, né? Esse cor não sei o que aí, levou muita gente. Você está aqui hoje contando vitória. Você é um testemunho vivo. Talvez alguma pessoa da sua família foi levada por essa doença. Quando ele me acometeu, eu passei tempos e tempos pregando com uma bomba no bolso. A bombinha, eu ia para o culto com a bombinha. Estava duas cafungadas. O pessoal que via de longe, vixe, meu Deus, que pastor será que está pegando a loló, hein? Eu fui pregar lá no centro do Campo Novo. Aí quando está muito frio, mandaram esposa, porque eu tive sinusite em alto grau. E aí posso às vezes quando está muito frio. E eu pregando, passando o nariz, eu terminei de pregar. No outro dia eu soube que o pastor está dizendo que eu era cheirador de pó dos bons. Porque minha venda passava muito. Mas tá bom, ele me chamava para pregar, nunca mais eu vou. Mas Deus abençoe ele. Se você estiver pensando que você vai agradar o mundo falando a verdade, você não vai agradar ninguém. Você vai agradar a Deus. Às vezes você não é fervoroso, aí as pessoas te falam assim, né? Para tentar te prender. Oh, você tem que ir para o culto todo dia, senão você vai ver uma coisa. Você tem que ir quando o Espírito tocar na tua alma. Agora, se você está fugindo do culto porque você precisa consertar a sua vida e você não quer consertar, aí o preço vai ser caro. A conta vai ser cara, você vai ter que pagar. Uma hora a conta vai chegar. Agora, se você se afasta sem motivo, é o inimigo esfriando a sua fé e você vai morrer na fé. E quem estiver contigo vai morrer também. A estratégia do diabo, quando ele quer destruir uma família, ele esfria um, depois ele esfria o outro, depois ele esfria o outro, quando pensar que não, morreu todo mundo na fé. Mas quando um se posiciona e diz: aconteça o que acontecer, eu não vou mover uma palha, porque eu estou sentindo a presença, a glória de Deus. E se a vida da fé da minha família depender da minha presença, eu não vou recuar. Glória. Glória. Glória, Jesus. Você passou por tanta coisa, irmão, por tanta luta. Às vezes você diz que você quer retroceder porque na igreja que você congrega tem muita guerra espiritual, tem muitas batalhas, o diabo mexe contigo. Pergunta aqui para minha esposa: desde o dia que a minha casa foi colocada para vender, eu não ganhei nenhum vintém por isso. Envenenaram meus cães, mataram meus cães envenenados para ver se eu saia mais rápido. Não quero julgar e dizer quem foi, mas eu tenho ideia mais ou menos dos músculos de visão. E aí eu vou deitar com ela de madrugada, que eu abro live de oração 11 horas até meia-noite. Cura, libertação, portas abertas. Quase ninguém faz tipo que eu faço. E quem faz, mas quer isso aqui? Cá entre nós, não tem nada a ver cada um com a sua vida. E aí quando eu concluo, vou me deitar para orar, escrever meus livros, né?
meus aqui não, pá, quebradeira dentro do quintal. A Maria, Fábio, o que é isso? Eu disse, é gente do mundo espiritual que tem que fazer perdendo tempo. Aí eu digo assim, ó, não insulte muito não, porque se eu sair para fora eu já entro na voadora. Eu viro um Bruce Lee santo aqui, gosto, sabe, até jogando fogo pelas mãos do mundo espiritual. Hadouken. Porque quando o mundo espiritual te sufoca, te aperta, lança tristeza no teu coração, angústia, aquele dia que você não tem ânimo, você está para baixo, você quer parar, quer desistir, fica firme que Deus está prestes a te dar uma grande bênção e uma grande vitória. Aleluia. Uma grande vitória. Mas, homem de Deus, eu estou passando um momento tão difícil na minha vida. Agora você nem tem. Meu irmão, se eu vou contar minha história para você, eu comprei algumas batalhas espirituais com pessoas que estavam sendo atacadas por bruxos. Carrego muitas marcas no meu corpo, literal, como dizia o apóstolo Paulo, feridas grandes. Comprei uma guerra que pastores e igrejas pentecostais de oração não quiseram comprar. Estou num campo missionário onde entrou mais de 10 igrejas, nenhuma ficou, porque quando o caldo engrossou não aguentou a pancada. Era trabalho no riacho, trabalho nas pedras, trabalho nos açudes, trabalho nas matas verdes, trabalho em todo canto, sem não foi de oração. As pancadas que eu levei, feridas, depois um problema no braço, um problema nas costas. Recentemente fui setado por enfermidade. Estou carregando como um tipo de espinho, embora o espinho da carne de Paulo não fosse isso, nós sabemos que era pecado, né? Mas isso fica para outro dia e para outro debate. E eu não recuei. Quem me conhece, se me liga 2 da manhã, eu estou aqui para orar por você. 3 da manhã, eu estou aqui para orar por você. 4 da manhã, às vezes eu acabo não respondendo um ou outro irmão, mas quando fala de guerra espiritual, se voltamos aqui, nós vamos vencer em nome de Jesus. Então, a palavra que eu quero deixar para você hoje é a seguinte: Maria foi bem-aventurada. Essa bem-aventurança ela foi dada para nós também, lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados caluniados, né? Pode ter certeza que Deus está contemplando a sua luta, está contemplando a sua batalha, a sua prova. E não, você não vai precisar pagar para receber bênção, não. Isso não existe. Não, mas eu quero fazer um voto por livre espontânea vontade. É uma coisa sua e Deus. Mas uma coisa eu te digo: Cristo na cruz, Ele te garantiu todas as vitórias que você precisa receber. Todas. Se alguém disser assim: não, Jesus garantiu a vitória, mas eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer aquilo. Jesus fez o que tinha que fazer para você ser abençoado. Você só precisa obedecer. E não é o pastor que revela que tem a bênção, o pastor que cura que tem a bênção. A Bíblia diz que tudo vem do alto, ninguém tem nada. Esses dias andando no Renascer um tempo aí uma mulher me encontrou, uma senhora, o filho dela tinha um corpo cheio de feridas do pescoço até o pé. Foi a mesma enfermidade que acometeu um grande apresentador de TV digital aqui da cidade de Quixadá, o Alisson Felipe, talvez seja muito conhecido de vocês, Quixadá na mídia. Ele foi acometido da mesma enfermidade do pescoço aos pés e morreu, Deus curou. É um amigo de infância. Ele não testemunha muito, mas foi assim. E essa mãe disse: olha, você lembra o que aconteceu com meu filho? Assim. Eu simplesmente digo: você é um de muitos. A minha vizinha tinha 3 nódulos no seio, Deus arrancou. Sonhava com a casa própria, oramos, Deus deu a casa própria. Estávamos fazendo culto na sexta-feira, a filha dela deu a entrada para ter a criança. O médico olhou para a família e ligou e disse assim: tem que escolher o menino ou a mulher, não dá para salvar os dois. Ela chegou no culto chorando. Disse: Deus vai salvar os dois. Nós levantamos um clamor. Mora aqui do lado, a mãe e a criança. Tempos depois a avó estava apagando, aí atrás de adivinhação, e a obra de Deus padecendo e perecendo. Vai entender o ser humano, né? Você vai compreender o ser humano. Nós temos testemunhos em toda a cidade de Quixadá, Banabuiú, Sertão Central, Maracuiaba, Baturité, onde nós temos passado, Fortaleza. Se nós fôssemos fazer vídeo, nós poderíamos ganhar dinheiro com isso. Não, culto da campanha, gente, nós ia carregar a multidão, arrastar a multidão, mas Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para isso. Estava fazendo culto com o Cleilton, o cara chegou e disse: ou acaba o culto, ou então não vai sobrar ninguém aqui. Na mesma noite ele deixou de assistir.
eu quero dizer para vocês: o Deus que entregou a vida como homem na cruz do Calvário para nos salvar, Ele está na minha e na sua vida. Então só cabe a mim e a você ser abençoado. Os caminhos que nós andamos, as amizades que nós escolhemos, se desprenda de amizades tóxicas. Se desprenda de amizades tóxicas. Se desprenda. Hoje é o dia mais calmo aqui, mais calmo. E entenda que Deus nos chamou para vencer.